Olá, fãs do futebol americano. Comigo aqui o head coach do Manaus Cavaliers, Dennis Prentz. A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do programa ao longo de 2018. Obrigado por ter aceitado esse convite para falar conosco, coach. Eu queria começar principalmente pela campanha de 2017, antes da tua chegada, quando a equipe terminou o ano com 4 vitórias e 4 derrotas, um aproveitamento de 50%. Chegou até os playoffs do Campeonato Amazonense, foi eliminado na primeira fase da Copa Norte. Não foi um time tão competitivo ano passado, diferente desse ano, após a tua chegada. Eu queria saber de ti, desde que tu chegou esse ano, qual foi o ponto-chave que tu implementou na cultura do Cavaliers para estar uma campanha invicta na Liga Nacional e com grandes chances aí nos playoffs? Bom, a campanha do ano passado deles de 50% envolve outras coisas também, não só campo, né? Mas vou falar só de campo. A parte de campo, quando você chega numa instituição onde falta organização de treino, falta um sistema, um playbook, e aqui no Amazonas tem muito disso, o pessoal faz uma jogada sem entender o que deve ser feito. Tem jogadas de ataque aqui que são rabiscos, são desenhos, e o pessoal não estuda, não estudava. Cheguei dentro do time, o time tinha 2 ou 3 jogadas de ataque, umas coisas, uns desenhos loucos. Bom, resumindo, primeiro a organização. Você tem que organizar tudo. Organização, 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 organização. Se alguém tem time de futebol americano aí, sem isso não tem time de futebol americano. Primeira coisa, você tem que organizar treino, você tem que organizar o playbook, você tem que organizar o atleta, você tem que organizar o extracampo. E começa de diretoria vai para os coordenadores e head coach, e depois chega nos capitães para chegar nos atletas. E se não tiver essa organização, você não vai ter disciplina. Porque dentro do time de futebol americano existe uma hierarquia e o atleta ele só vai seguir realmente essa hierarquia e vai respeitar o processo se ele vê que tem seriedade de cima para baixo. Então a primeira coisa foi dar exemplo em cima, para que todo mundo siga. Então não adianta você chegar lá, ficar numa arquibancada com chinelinho de dedo, dando instrução lá, como eu já vi por aí. Não, você tem que ir lá e colocar a mão na massa se você quer mostrar, principalmente para quem não conhece o que é o futebol americano mesmo. Porque aqui no Brasil as pessoas estão acostumadas a não acreditar no que elas não veem. Então a maior dificuldade é você pegar e implementar algo que a pessoa não conhece e fica sempre virando o nariz, principalmente para quem é mais antigo. Eu sempre fiz assim. O cara sempre fez errado, mas como sempre fez assim, vai embora. E não é dessa forma. Aí, na teoria, você vai lá, explica, você ensina os conceitos, você ensina tudo, mas não é a mesma coisa. Você tem que ir lá provar na prática, você tem que estar treinando junto, você tem que estar mostrando. Infelizmente, dessa forma, não é para ser dessa forma. Entendeu? Mas o principal aqui foi a organização. Você montar um sistema de ataque, de defesa, de especialista, montar um sistema de treinamento, de organização de treinamento, colocar disciplina no time e principalmente qualificar os atletas. Nós não trouxemos nenhum reforço. Todas as equipes aqui têm reforços. Nós não trouxemos nenhum reforço, muito pelo contrário. Eu cheguei aqui, tinha 84 jogadores, hoje eu estou com 42. Desses 42, eu tenho de 34 a 37 que treinam, que realmente treinam. E volta e meia perde mais um. Por quê? Porque você tem que ir para uma guerra, ou você tem que ir para algo que você vai fazer com alguém qualificado. Você não tem como pegar e montar um sistema de ataque e colocar em jogo se o cara não vai nos treinos. Como é que ele vai desenvolver isso? Então você vê muitos times aí que não fazem isso. Aí você tem 10 jogadas, uma dá certo. Aí todo mundo comemora que deu certo aquela jogada. No jogo isso. Sim. Mas é no treino que se faz essas coisas. Então, se você tem um grupo qualificado, já muda bastante. Mas sem, como eu te falei, organização é a primeira coisa. Esse início de implementação do programa aí que tu tá colocando nos Cavaliers, tem algum resquício da cultura da tua época de Jaguar Breakers ou os Red Lions? Sempre. Eu não mudo minha filosofia de trabalho. Minha filosofia de trabalho é a mesma. Número 1,
Disciplina. Se você não tem disciplina, você vai chegar onde? Não é só no futebol americano, é em tudo. Eu pretendo ser médico. Você está fazendo o que para ser médico? Você está estudando? Você está correndo atrás? Você está correndo atrás de dinheiro se teu pai não é rico, está correndo atrás de dinheiro para pagar a faculdade? Não, eu só pretendo. Entendeu? Tipo, tem muito disso no futebol americano BR, cara. É complicado você treinar jogador de futebol americano no Brasil, porque a maioria desses jogadores nunca foram atletas. Então tem muita gente que vem, que foi refúgio do basquete, refúgio do futebol, refúgio de tudo quanto é esporte, porque não era bom, e acha que no futebol americano pode tudo. Ou até nunca participou de nenhuma escolinha. Então como é que você vai trabalhar a cabeça de um cara desse que ele tem que se preparar fisicamente e tecnicamente para entrar em jogo? E já começa por aí. Então, o principal a filosofia de trabalho não muda, sempre vai ser a mesma. Disciplina, disciplina, disciplina. E com respeito. Muito, mas muito pelo contrário, mas muito ao contrário do que muito cara que fala besteira na internet e sai do time falando besteira. O jogador, quando ele sai de um time, ele não vai sair dizendo, eu saí porque eu sou bom demais para aquele time. Se você saiu, você não é bom, cara. É simples assim. A seleção natural, tanto que eu cheguei aqui dos 84 que tinha aqui, tem 42, eu tirei só 2 do time. Eu tirei 2. O resto foi saindo com a seleção natural. Por quê? São 3 treinos por semana, precisa fazer um treino extra. Aí o cara quer treinar na terça-feira e folgar 7 dias, às vezes até mais. Isso não é futebol americano. Isso é futebol de parque. Isso aí é para se divertir. Então vai se divertir no parque. Mas futebol americano de rendimento, onde tem patrocínio, onde tem gente se sacrificando por um objetivo, onde tem gente que tem que vender coisa para poder viajar, para jogar a segunda fase, a terceira fase. Acho que tem que ter um respeito nisso. Então, o respeito ao atleta. O respeito sempre vai ser enorme ao atleta. Já ao garoto que quer fazer a moral com a namorada, com a mãe, não tem como falar comigo, cara. Eu estou no nível de futebol americano que eu quero futebol americano. E um dos objetivos, não é só vencer, um dos objetivos principais meu, desde 2006, 2005, é fazer com que o futebol americano do Brasil tenha um nível tão alto quanto a NCAA. E pode me chamar de louco, pode me chamar do que quiser. A seleção brasileira não ganha por isso, por causa dessa filosofia de achar, vamos participar. Tirar isso, cara. Tem que tirar, eu não sei se eu posso falar, mas é o seguinte, vamos lá, 3 cocos, o americano não tem 3 cocos, velho. Nós somos iguais. Mas o cara começou com 7 anos, então é o seguinte, intensifica o teu treino. Tu começou com 16, 17, intensifica o teu treino. Qualifica o treinador, se você é diretor de uma equipe, vai lá e qualifica o teu treinador. Ou se não tem como qualificar ele, leva um treinador qualificado para que o futebol americano do Brasil em menos de 10 anos tenha um nível alto. O nível do futebol americano do Brasil hoje está abaixo do México. Por quê? Qual o diferencial? Vai falar, porque o México tem lá, eles fazem universitário e tal. Faz algo diferente aqui. Corta toda a política dentro das federações e pensa no nível do futebol americano mais alto, que as coisas vão mudar. Então, nesse ano, com a tua chegada, o time iniciou a campanha com derrota no Amazonense pro North Lions, mas na Liga Nacional a coisa mudou de figura, mudou de cenário, 4-0, classificação para os playoffs e invencibilidade. Qual tu acha que foi o turning point, assim, para sair daquela derrota no início do ano para manter uma campanha invicta no Nacional? O planejamento nunca foi estadual, tanto que eu não queria ter disputado estadual. Um estadual que nem existiu, super desorganizado, extremamente desorganizado, que não devia nem acontecer. Fazer jogador jogar às 2 horas da tarde, às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã no sol aqui a 40 graus, onde o fã jamais vai para o esporte, então você não vai. Já começa por aí, você não vai conseguir público, você não consegue público, o esporte não cresce. Nós estávamos, fazia 1 mês e meio, 2 meses que a gente estava trabalhando, e ainda estava naquele período, eu estava ali com 50 e poucos jogadores, a cara que nem treinava, entendeu? Então ali ainda estava naquela fase de separar os homens dos meninos. Depois daquilo ali, a gente começou a pegar um pouco mais intenso nos treinos e os jogadores começaram a entender a importância de treinar. Não treinar, ir para a academia, treinar sozinho, individual. Treinar. 40 sujeitos ali no mesmo campo treinando a mesma coisa. Entendeu? Então a gente começou a treinar mais organizado. Eles começaram a entender mais como que é o futebol americano. E o objetivo é a Liga Nacional, o objetivo é disputar o segundo semestre. Tanto quanto eu cheguei aqui, o objetivo era disputar o segundo semestre e ter um time para criar uma base para que ano que vem o time começasse a ser forte. E a ideia é essa. Eu acho que o principal fator foi
a pegada dos jogadores. A pegada do roster assim foi diferente. Os caras pegaram e agarraram a oportunidade e começaram a treinar e começaram a entender como é que se faz futebol americano. E a cada treino e a cada jogo, eles sentiram que se treinasse de forma organizada, entendesse o sistema, se lesse futebol americano, se entendesse os conceitos, ele conseguiria jogar mais. Ele viu que aquela ferramenta ali estava ajudando ele. Ele viu assim, pô, eu posso ser melhor do que eu era. E eu acho que isso fez com que o time reagisse e conseguisse bons resultados. O time foi crescendo e está crescendo. O time está crescendo cada vez mais, está melhorando cada vez mais. O objetivo desses atletas que eu tenho aqui é chegar no BFA. Ninguém quer menos do que chegar no BFA para disputar o número 1 do nacional. O número 1 do Campeonato Brasileiro do nível nacional hoje é a BFA. Então, o objetivo é esse. Vamos ver o que essa BFA vai fazer, porque o Norte tem vários times e tem atletas fantásticos aqui. Você pega assim, mas é desorganizado, é difícil, eu cheguei aqui, a cultura é totalmente diferente, você tem que ensinar algumas coisas assim que estão bem fora dos padrões, mas quanto atleta, quanto valor individual, você pegar o Amazonas aqui, tem jogador aqui, nível de seleção brasileira fácil. Eu não estou falando só do meu time. Não tem jogadores do Lions, tem jogadores do Broncos, tem jogadores até do Raptors que tem nível de chegar numa seleção brasileira. Eu digo jogar, mas pelo menos fazer um training camp. Então a gente precisa incluir o Amazonas na BFA. Os times precisam jogar contra o time do Amazonas. Precisam ver como é que é. É um futebol americano um pouquinho mais diferente. Agora, uma coisa eu digo, tem pegada. É um atleta que tem pegada aqui. Então só precisa que seja ensinado algumas coisas. Aí você pega outro item ali desse 4-0, é o seguinte. Eu cheguei aqui e nem 20% do time ia para academia. Tipo, uma cultura assim absurda. Assim, hoje já aumentou, mas precisa melhorar muito. Mas muito. Só que 7 meses de trabalho e você não vai conseguir. E fica uma dica para os diretores de futebol americano. Você não pode contratar um head coach e treinadores no ano que você quer a mudança. É bem antes, mano. O time de futebol americano ele se faz ali por agosto ou setembro, deixa tudo pronto para o ano seguinte. Não é em janeiro, fevereiro, não. O diretor de futebol americano ele tem que aprender que ele tem que trabalhar muito, muito mesmo, e principalmente naqueles meses ali, de novembro até janeiro e fevereiro, quando os jogadores, alguns estão fora de playoff, já estão quase em off, é ali que eles estavam trabalhando duro. Então, assim, o planejamento não se faz no ano do campeonato. Comentou sobre ter que ensinar jogadores. O Amazonas, pela questão geográfica, fica distante de grandes polos. Mais próximo seria Belém ou até mesmo no Centro-Oeste. Qual foi a maior dificuldade para ter que ensinar esses jogadores, já que eles não têm um intercâmbio regional ali pelas longas distâncias? Foi difícil ter que ensinar sistemas ofensivos, conceitos de passe, angulação de tackle? Como foi essa construção do ensinamento do futebol americano no programa dos Cavaliers? Não foi só isso, né? Não é só ensinar conceito, não é só ensinar o ataque, todas as combinações que você tem, as chamadas. Isso é difícil porque o cara já vem de um outro ensinamento onde não tem essa parte. Isso aí foi complicado também. Mas para mim o principal é a essência do esporte. É ensinar que você tem que ganhar com honra, que você tem que perder com honra, que você tem que entrar em campo, e não importa se você odeia o cara, não importa, você não tem que entrar em campo querendo machucar alguém, você não tem que entrar em campo, você está perdendo 70-0, começar a dar pancada, esse tipo de coisa você ensina. Alguns não vão aprender nunca, porque daí vem do caráter, vem da educação do cara, vem do que ele tem dentro dele, mas você tenta. Tanto que desses 84, alguns foram saindo por esse tipo de coisa mesmo. Porque o cara não quer ser comandado, porque o cara quer chegar em campo e fazer o que ele quer. E tem atleta aqui no Amazonas que poderia estar na seleção brasileira, na parte física. A parte física absurda, o cara consegue sair de bloqueio, o cara consegue dar porrada, mas o mental é fraquíssimo. Aí quando se perde no jogo, começa a brigar com o jogador adversário, começa a brigar com a arbitragem, quer bater em arma. Entendeu, cara? Então, assim, esse tipo de coisa é mais difícil você ensinar. Porque veio de anos, assim, sem disciplina, faz o que quer,
E não é só jogador, cara, até fora de campo. Então, assim, é complicado você fazer isso. Mas o meu time, eu tenho atletas hoje que não tem como eu chegar e falar, não, esses caras não tem como treinar, não tem um jogador que é intreinável, uncoachable, não tem um sequer. Todos eles, tem os que são mais difíceis, que são mais antigos, então leva mais tempo para pegar o sistema e aquele negócio do copo que já está cheio de leite, você quer colocar água, tem que primeiro derramar, lavar, é mais ou menos isso. Demora um pouco mais. Mas todos eles são treináveis, todos eles são disciplinados. Você chega num jogo, a gente perdeu aquele jogo do Lions, e existe uma rivalidade gigante entre eles. Não se gosta, tem jogador que não se gosta mesmo, não se fala nem na vida pessoal, assim. Acabou o jogo, nossa filhinha lá apertando a mão, cabeça erguida, como homem, todo mundo. É dessa forma. Ganhando ou perdendo é igual. É isso que eles aprendem aqui. Essa parte de conceito de ataque, conceito de defesa, especialista é a coisa mais complicada do mundo, cara, porque tem cara que acha que não é importante. E é um dos setores mais importantes que existe no futebol americano. E é o setor que eu mais treino aqui. E eu tenho um senhor de um retornador que não consegue retornar porque o pessoal ainda está pegando naquela. Ele fica fixando só na posição dele de defesa, na posição dele de ataque, mas esquece que na posição de especialista, se ele fizer um bom bloqueio, isso muda o jogo. E todo mundo pensa que especialista é, não, perdeu o field goal ou um punch ruim. Não é isso. É um bloqueio bem feito num time de retorno de kickoff e você muda totalmente um jogo. Então é esse tipo de coisa que leva tempo de você colocar na cabeça das pessoas aqui. E hoje eu tenho 22 jogadores ali que têm 1 ano de futebol americano. Entendeu? Assim como eu tenho 4 jogadores que têm mais de 10 anos de futebol americano, a maioria do meu time tem menos do que 2 anos de futebol americano. Então você tem que ensinar muita coisa para eles, eles estão ganhando experiência a cada jogo. Então, essa parte de organização eles entenderam, a parte de disciplina entenderam, essa parte de estudar a dinâmica do jogo é complicado, porque a dinâmica do jogo inclui leitura, e muita leitura, você tem que entender, não é decorar, e a experiência, você tem que estudar, você tem que treinar, e você tem que ver como é que é no jogo. Uma coisa é no livro, outra coisa é no treino, e outra coisa é no jogo. Todas elas estão trabalhando junto ali, mas é com a vivência, com a experiência que ele vai conseguir ajustar as coisas dentro do campo. Uhum. Voltando então para a temporada desse ano, nesse segundo semestre, o time voltou de novo aos playoffs, algo que não ocorria desde 2013, mas naquela época o time não conseguiu recursos financeiros para ter que viajar até Fortaleza e enfrentar o Fortaleza Dragões do Mar, que hoje é o Ceará Caçadores. O que esperar dos Cavaliers nesse próximo desafio? Volta a jogar em Manaus, mas caso vença e avance a final da Conferência Norte e talvez tenha que viajar para Belém, como está a saúde financeira da equipe nesse momento? Bom, a minha conversa com a diretoria é a seguinte, cara. Esse time nunca mais vai deixar de disputar um campeonato porque tem que fazer uma viagem. Nem que a gente tenha aqui 20 jogadores a pé, nadando, de navio. Não importa o que aconteça, você não pode sair do campeonato e dar desculpa, não tenho dinheiro. Vai e faça o dinheiro. Vai e construa uma forma de ir. Vai e vende um carro que você tem, mas paga a porra do compromisso que você assumiu. É isso que eu estou tentando colocar para a diretoria. Compromisso é compromisso, palavra é palavra. Em 2006, disputei um campeonato catarinense. O primeiro jogo do catarinense foi colocado numa data onde tinha os meus jogadores, eu tinha 30 jogadores. Os meus jogadores tiveram que fazer aquele trabalho na empresa de trabalhar extra por causa de feriado. Tinha, na época, não era Enem, na época era o vestibular. Então, me sobrou 10 jogadores para jogar contra o Brusque Admirals em Brusque. E de última hora a gente conseguiu um jogador para inscrever e fomos em 11. Um cara que nunca tinha jogado na vida. E nós fomos jogar, cara. 2 carros e uma moto e fomos jogar. E se o jogo fosse às 2 horas da manhã, em Porto Alegre, no frio, no inverno, a gente ia jogar. Isso foi sempre uma coisa que eu fiz na minha vida. Você quer estragar o futebol americano, quer fazer com que esse esporte não desenvolva, WO, ou não vá para o jogo. A desculpa sempre vem primeiro. Se você é um vencedor, você não pode dar desculpa. Você tem que dar um jeito de fazer acontecer. E a diretoria do Manaus Cavaliers aprendeu isso. A gente sabe que a gente tem viagem ou para o Mato Grosso, ou para o Pará, não importa, a gente vai viajar. Isso eu garanto para você. Vai viajar com 42? O objetivo é esse.
O objetivo é vencer, você não pode viajar com menos do que isso. Então, quanto a isso, é o passado, cara. Eu não estava aqui, outra filosofia. Como eu disse para você, cara, algumas coisas que eu vi no Brasil e vejo aqui que é irresponsabilidade. Entendeu? E eu vejo donos de futebol americano pelo Brasil aí entrando em campeonato e querendo mudar a regra porque não consegue viajar de um estado para o outro. Então não entra no campeonato, meu amigo. Você chegar no playoff e pedir para mudar a regra para não viajar, não entra no campeonato. Aí vai a minha crítica para as ligas, né, para as federações. Não se muda a regra depois que o campeonato começa. Isso nunca pode acontecer. Não importa o que aconteça, não se muda a regra depois que o campeonato começa. Se você quer que um time se organize para ter dinheiro para viajar, você tem que ter um calendário fixo durante o ano para que esse time se programe, para que esse time faça o planejamento inteiro do ano. Já começa lá de cima. É sempre assim, começa de cima. Você tendo calendário, você tendo credibilidade, você sabe que a liga não vai mudar a data, não vai mudar isso, você vai atrás de comprar passagem antecipada, que você vai pagar bem menos, entendeu? Vai fazer o teu trabalho. Agora, quando você não sabe a data do jogo, não sabe se vai mudar, não sabe o que vai acontecer, fica mais complicado também. Então, eu acho que time e federação devia trabalhar junto. E a federação devia apoiar um pouco mais o atleta e o time. Aí as coisas iam se desenvolver um pouquinho melhor no Brasil. E parar de perseguir quem quer o certo. Tá certo. Coach, caminhando para o final, qual é a sensação de ter que voltar ao gramado, né? Já que teve um pequeno problema com o quarterback anterior, ele se machucou e tu teve que assumir o backfield do ataque dos Cavaliers, apesar de ter ainda sofrendo com um pouquinho de dores. Mas qual é a sensação de ter essa experiência que tu acumulou no passado como quarterback dos Panthers, do Arsenal, ter essa experiência do Breakers, ter essa experiência na sideline e voltar com outro olhar? Qual é essa sensação de assumir o backfield do ataque dos Cavaliers para esse ano? Você falou um pouquinho de dor, é muita dor, tá? E é muita dor mesmo. Cara, no começo, assim, não era uma coisa que eu queria. 7 anos parado, 7 anos sem jogar futebol americano. É complicado porque você olha para um time e vê que não tem quarterback e não vai a lugar algum sem quarterback. Não adianta, cara. Você pode fazer o que você quiser. O pessoal aprendendo a jogar ainda, teria que fazer alguma coisa. A visão que você tem, você estuda sempre. Tipo, você perde velocidade, você perde força, você perde algumas coisas, mas a tua leitura sempre vai ser a mesma, ou melhorando até. O mais complicado desse sideline é o seguinte, cara, é você ter que cuidar de defesa, ataque, especialista, mesmo tendo alguém ajudando fora. Você sai do campo como quarterback e ao invés de você pensar no que foi feito em campo quando você estava como quarterback, e você fazer leitura, e você fazer ajustes, e você tem que ir lá já correr atrás, ver o que a defesa está fazendo e chamar algumas jogadas. Entendeu? Especialista. Então a tua cabeça não está ali. Isso é muito complicado, cara. Mas tento separar, tento fazer as coisas e na hora de dentro do campo fazer as leituras, as melhores leituras. E como eu disse, a força ela diminui, você vai lá e treina o dobro. Você faz de tudo para que você consiga jogar e não deixar na mão. Mas o principal é não deixar o time na mão. Você não pode deixar o teu time na mão. Se você é atleta de futebol americano, você vai uma mensagem para o pessoal do Brasil. Se você é um atleta de futebol americano, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, lealdade ao seu time. Você não pode deixar o seu time na mão jamais. Você não pode achar, eu estou com dor, eu tenho aniversário de alguém, o teu time é a tua família. Então, assim como você vai cobrar que eles treinem, assim como você quer que o companheiro do lado treine e que jogue no seu nível, você tem que jogar no nível superior, você tem que treinar mais, você tem que mostrar e dar exemplo que daí ele vai te seguir. Então, o principal foi voltar a jogar para não deixar o time na mão. Não sei se eu ia conseguir jogar. Algumas vezes eu pensava assim, não sei se eu consigo jogar, porque no treino você vai dar um passo e o joelho dá aquela torcida, você já não consegue mais nem treinar direito, é dor absurda, é sempre uma contusão. É 47 anos, mas não é 47 anos de alguém que veio do sedentarismo, é 47 anos disputando campeonato de basquete, campeonato de futebol, sendo atleta desde os 7 anos de idade, 11 anos off-pad, não tinha pele levando pancada e treinando todo dia. Então o corpo foi embora. Mas existe um negócio chamado coração, cara. Se você ama o que você faz, você vai dar a vida. E quando você confia nos caras que estão aqui, se eu pegar aqueles 84,
Eu acho que eu não daria vida por aqueles 84 que estavam aqui. Mas por esse grupo que está aqui, cara, você entra em campo e você dá vida. E quanto mais difícil é o jogo, é mais gostoso de jogar, cara. Você joga melhor, você faz melhor. Quanto mais difícil, quanto melhor é o oponente, você lê melhor, você joga melhor. E você vê que o teu jogador está com aquele negócio no olho querendo jogar, aquilo ali te inspira e a dor no momento acaba. Aí depois, cara, depois para dormir não é fácil. E tu acredita que pode ser mais competitivo na época que era Signal Caller até dos Tigers lá em Curitiba, para esse ano? Como você diz, o que é mais competitivo em que sentido? Além dessa melhora na leitura do jogo, mostrar uma produção maior do que tinha no passado, mesmo com 47 anos? Eu nunca penso assim em estatística, eu penso em ganhar. Eu tenho que fazer jardas, cara. O objetivo do quarterback é fazer com que o ataque ganhe jardas e first down. Ele tem que chegar na linha final. Então, eu penso, se eu vou ser interceptado 230 vezes no jogo, cara. Se eu conseguir fazer um drive para ganhar o jogo, é o que interessa. Eu não penso em estatística em chegar na end zone e fazer TD de passe porque eu estou aqui, não. A gente estava contra o Broncos agora, uma jarda da end zone, cara, fullback, vai, entra na end zone, se não desce, vai fullback de novo, vai running back, vai na corrida. Em último caso, beleza, vamos tentar um play action pass, ok. Mas não estou nem aí para estatística, não estou nem aí. Agora, competitividade é sempre maior. Eu não consigo viver. Eu tive proposta de fazer esse tipo de negócio de clínicas, de futebol americano, viajar ao Brasil, fazer isso. Não dá, cara. É assim, ó, sem competição, sem ter aquela adrenalina da competição, sem querer vencer, não. Aquele negócio de estar na sideline, enganar o adversário, de ler o adversário, de ficar 15 dias vendo vídeo do adversário, montar a defesa, montar o ataque de acordo com o que o adversário faz e tentar fazer com que o seu time jogue em cima daquilo, mas como é que eu posso dizer? Não é passar por cima, mas é comandar o jogo com o teu planejamento e não ter que se adaptar ao adversário e o adversário comandar. Não, é comandar o relógio, comandar o jogo. Esse tipo de coisa, assim, cara, não tem comparação. Acho assim, ficar num lugar ali, dando aulinha, escolinha, ou clínica de futebol americano é legal, até estou pensando numa clínica de quarterback no Sul, final do ano que vem, mas sem competir, não tem vida. Esse esporte sem competição não tem graça. Tá certo, então. Por isso que não existe amistoso no futebol americano. Pode ser. Tá certo, então, Coach Prentice, eu queria agradecer por ter aceitado esse convite, falado conosco aqui pro Futebol Americano Brasil e desejar um bom trabalho aí nesse segundo semestre pro Manaus Cavaliers. Beleza. Já posso dar uns recados aí, não? Claro. Queria agradecer todo o pessoal aqui de Manaus que dá um apoio aí, porque você falou voltar a jogar, não é fácil. Então, assim, eu tenho o Guido Loureiro, que é fisioterapeuta, e até jogador do time, que dá um jeito de colocar o meu joelho, inventa uma perna esquerda para jogar. Os barbeiros, a Forte Lube, que é quem me contratou, o Daniel, que é o general manager, o arquiteto de toda essa estrutura aqui, para que a gente, quem sabe um dia, se torne um time de futebol americano. Mandar um abraço lá para minha família que está sempre acompanhando lá, o meu filho lá acompanhando os jogos, e dizer para esse pessoal, o teu grupo, você, Vitor Francisco, Geraldo, essa galera do Salão Val, essa galera lá do Overtime de Santa Catarina, o seu Geraldo que por vários jogos está lá debaixo do guarda-chuva pegando chuva e lama lá. Isso aí, cara, é fazer futebol americano com coração, cara. E tem muita gente que chama, às vezes não conhece a história das pessoas, né, cara? Durante 17 anos para 18 anos eu paguei para jogar futebol americano. Inclusive eu tirava do meu salário para pagar o uniforme e pagar a viagem de jogador do Panzer. O pessoal não tinha. Então assim, ficava no final do mês, às vezes sem dinheiro para comer, mas estava ali garantindo. A partir do momento que eu fui contratado pelo Cuiabá Arsenal, tinha cara que chamava de mercenário porque eu estava ganhando dinheiro para jogar. 800 pila, negão, 800 pila lá no Cuiabá Arsenal para jogar, não dava para comida e nego me chamar de mercenário. Eu queria ver esse cara viajar lá 3.000 quilômetros lá e ficar longe da família jogando num calor de inferno. Eu queria ver o cara sair de Santa Catarina, vir para Manaus aqui, para fazer futebol americano e viver futebol americano e trabalhar 17 horas por dia. Não tem nada de mercenário não, cara, é amor pelo esporte, meu amigo. Só que com 47 anos você tem que comer e pagar conta. Tá certo, então. Obrigado de novo, coach. E mais uma vez, sorte aos Cavaliers. Valeu, obrigado. Parabéns pelo trabalho.